tal do empreendedorismo nada mais é do que o individualismo. E essa ideia que você vai gerir a sua carreira, que você vai ser um empreendedor, você vai crescer, é um mito. Eu sou filho do Thomas Farkas e da Melanie Farkas. Ambos eram muito amigos do Vlado, convivemos muito com o Vlado, e então tem uma ligação afetiva, de uma certa maneira, com o Instituto. Eu me lembro muito bem no dia que o Vlado foi morto, na minha casa foi um momento muito tenso, estava todo mundo muito tenso, e me lembro super bem, eu tinha acho que 17 ou 18 anos, e sempre era uma pessoa muito próxima. Depois a minha mãe ficou muito próxima da Clarice, e eu nem me lembro mais, nem sei como é que a gente cheguei, ou o Instituto chegou até mim, ou eu cheguei até o Instituto, não me lembro disso. Mas foi meio que não vou dizer que foi uma missão, mas eu me senti assim muito conectado espiritualmente com o Instituto, né? Então, acho que foi sempre através do Ivo, e nós começamos a trabalhar juntos. Eu não me lembro qual foi o primeiro projeto, mas, enfim, foram vários projetos, todos muito importantes. Eu acho que o Instituto tem uma coisa aqui muito bacana, porque ele fala da política, obviamente, né? E tudo que está relacionado enfim, começou com o Vlado, e o Vlado era um jornalista, então tem esse aspecto jornalístico, e apesar da coisa ser totalmente política, ela é visual também. Então, o aspecto visual dos projetos eles tinham uma conexão muito grande com o meu trabalho de artista gráfico, de designer. Então, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, foi incrível, porque eu comecei enfim, a explorar graficamente aquilo que tinha também um conteúdo político muito forte. Então, a maneira como a gente foi trabalhando esse projeto foi uma feliz conjunção de uma manifestação política e de uma manifestação gráfica. E isso foi muito legal, porque eu pude nós fizemos um livro muito grande, né, muito significativo do ponto de vista gráfico. Então aquilo que poderia ser só uma peça de memória e de questões políticas, ficou também uma questão gráfica. Então a memória desses cartazes é a memória gráfica do designer, quer dizer, como é que era esse universo nesse momento, né? E a gente fez um livro muito bonito, muito interessante, né? Foi muito gratificante para mim fazer esse trabalho, né? Conheci várias pessoas, e acho que a coleção era de uma pessoa que eu já me esqueci o nome, Del Roio, né? E aí vieram outros cartazes. Depois a gente fez uma mostra muito bonita na Cinemateca, onde a gente colocou, claro que nunca tinha muito dinheiro, nunca tinha muita verba, então a gente fez uma tela enorme, como se fosse um muro. Não sei se você chegou a ver isso. E aí nós colocamos todos os cartazes nessa grande tela. Até chamei meu irmão para iluminar, e a gente fez uma iluminação que parecia assim como se fosse uma coisa de polícia, sabe? Tinha umas luzes que acendiam e iluminavam. Foi muito legal, assim, foi um projeto muito completo, né?
Até hoje as pessoas me pedem, faz, sei lá, uns 2 meses, uma pessoa me pediu, porque está fazendo uma tese sobre os cartazes, então o livro é um documento incrível, sim, muito legal, acho que a atuação do Instituto. Depois a gente fez as capas, depois a gente fez os DVDs, a gente fez, enfim, aí eu fiz, acho que as 2 peças, né, sobre o Vlado, enfim, uma colaboração muito frutífera com o Instituto. Já fazem alguns anos, eu já não me lembro muito bem, mas era muito interessante a gente entender que tinha um zeitgeist, né? Então, entender qual era a linguagem da época, quais eram os símbolos mais importantes, né? Da pomba, da mão, da silhueta da América do Sul, do rifle, do chapéu mexicano. Tinham vários ícones que estavam sempre em evidência, né? Então eu não me lembro mais como é que foi que a gente separou os cartazes, como é que a gente editou. Depois a gente fez uma coisa muito legal, que a gente chamou um historiador, um designer historiador, o Chico Homem de Melo, que fez um texto justamente comentando essas questões, né? Isso foi muito interessante, né? Como um trabalho gráfico mesmo, histórico, achei muito legal, assim. Aí tinha os cartazes brasileiros, tinha os cartazes latinos, depois tinha os cartazes que faziam referência aos presos políticos, enfim, tinham vários capítulos e cada um falava sobre alguma coisa mais específica, né? Eu já não me lembro mais. Acho que não existe design apolítico. Todo trabalho de comunicação, ele é de alguma maneira associado não vou dizer uma ideologia, porque isso é uma coisa muito forte, mas ele sempre toma um partido, né? Quando você quer mostrar alguma coisa para outras pessoas, quer dizer, o designer, ele muitas vezes ele é um veículo, né? Existe alguém que quer falar alguma coisa para outras pessoas. E o design, digamos assim, mais comercial, o designer ele acaba sendo um elo, digamos assim, neutro, se é que existe isso. Mas no cartaz político, via de regra, o designer é um manifestante, quer dizer, ele tem o que dizer, o designer ele toma partido, né? Ele quer dizer alguma coisa, então isso acaba fortalecendo demais aquilo que está mostrado, né? É uma coisa muito... existe uma ênfase muito grande, né, no cartaz político, e eu acho que o designer, ele teoricamente, né, ele tem uma capacidade de síntese, e ele tem os meios necessários para dizer, né, para veicular alguma ideia, alguma mensagem, algum conceito que outras pessoas talvez não tenham visualmente, né? Então a propaganda política, né, se a gente for falar nisso, ela é basicamente uma coisa simbólica, visual, né? Então a responsabilidade que o designer tem que ter nesse meio, né, é muito importante. E o cartaz, hoje muito menos, porque não existe mais espaço. Já faz algum tempo, não existe um lugar para você colocar um cartaz, né? Então ele deixou de ter uma função de comunicação de rua, né, de massa, e ele passou a ser mais uma peça de galeria, uma peça onde você cria uma coisa mais artística mesmo, porque a comunicação que antes era feita
pelo cartaz, na rua, hoje ela é feita nas redes sociais. Ainda é muito simbólica, né? Quer dizer, quando você vê aquele cartaz, né, a identidade visual do Obama, né, Yes, we can, aquilo foi de uma força, né, incrível. Então, existe ainda, mas agora é menos essa peça cartaz. Eu acho que hoje em dia existe muita possibilidade das pessoas fazerem as suas próprias manifestações. Qualquer pessoa que tenha um celular, ela é um editor em potencial. Então, deixou de ser privilégio dos designers, né, dos artistas, e a comunicação hoje ela é muito mais horizontal. Quer dizer, se você quiser fazer um meme ou pegar uma foto e veicular na sua rede social, você já está fazendo isso. Quer dizer, você não precisa nem criar nada, você pode só transplantar uma coisa de um lugar para outro lugar, de uma mídia para outra mídia. Então, isso criou uma possibilidade enorme de comunicação, que trouxe benefícios e malefícios, né? Quer dizer, hoje em dia, então, aquilo que era mais caro, demorado, então exigia uma reflexão, exigia um investimento de tempo, dinheiro, hoje você não tem mais. Então, democratizou, mas é toda essa questão que deu origem às fake news e tudo mais. Então, hoje em dia, o ambiente visual é um ambiente muito mais democrático, poluído e polarizado, né? Explodido, né? Todo mundo faz, todo mundo vê, ninguém sabe muito bem quem fez, ninguém sabe muito bem por que foi feito. Então, eu acho que enfim, a mídia em si não é ruim, mas o uso que se faz dela, ele vai se corrompendo aqui e ali, né? É menos o papel do designer do que o papel do editor. Quer dizer, na hora que você tem essa rapidez, né, de informação que vai uma velocidade espantosa, onde as coisas são criadas, são consumidas, são devoradas e são esquecidas, o que é importante, né? O que deve ser preservado? Eu acho que quando a gente, né, na década de 60, 70, até um pouco a década de 80, você tinha uma produção, digamos assim, um pouco mais perene, né? Então a gente tem esses cartazes que ficaram, né? Tem algumas coisas que as pessoas lembram, então é mais fácil você reunir, bom, isso é mais importante, vamos organizar assim, vamos organizar assado e tal. Hoje, para você fazer qualquer trabalho de preservação, você tem que recorrer às mídias sociais e isso fica, não vou dizer que é impossível, mas é muito complexo você ter acesso a essas coisas, né? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa que eu conheci, que é um chefe de uma agência de notícias em Brasília. E ele estava me contando que quando, no 8 de janeiro e também em alguns episódios anteriores, eles faziam o seguinte, ele me contou que ele tinha deixado 5 jornalistas de plantão na sede da sucursal, só coletando Instagram e rede social, que as pessoas iam postando e eles iam recolhendo, baixando e guardando, porque as pessoas apagam depois, porque não querem. Então, ele estava contando que todo o processo do 8 de janeiro
foi feito através das redes sociais, que eles coletaram no dia. Então eles ficavam no dia que as coisas estavam acontecendo, coletando esse material, e esse material virou prova jurídica contra essas pessoas. Então, isso, por exemplo, é uma fonte de material para você né, manipular e ver o que é importante, né? Tem algumas pessoas que estão fazendo esse trabalho, né, desde durante o governo Bolsonaro, de todas as coisas que foram aparecendo, né, todas as campanhas, o Ele Não, enfim. E então, esse material, hoje em dia, ele já é um material histórico, mas ele não tem materialidade. Então, enfim, os processos são outros, a metodologia que você vai usar para editar, para saber o que é importante ou não, é outra, porque também é uma avalanche, né? É uma coisa assombrosa a quantidade de imagens e enfim, dessas coisas. Então, eu acho que o que precisa é uma inteligência para entender o papel das tais redes sociais, como manipular, como separar, como é que elas funcionam, né? Uma outra lógica. Essa nossa época ela vai ser um pouco complicada, né? De você decidir o que foi importante, né? Porque as coisas elas desaparecem, né? Então, se a gente não souber, não mantiver os tais 5 jornalistas arrecadando coisas, elas desaparecem. Então, não sei o que vai ficar, né? Tá tudo mudando, né? Tá tudo... Não sei se o Instituto Vladimir Herzog de 2050, como é que vai ser esse livro, né? Os posts dessa história, né? Vai ser engraçado. Eu acho que o mundo hoje está muito complicado. Eu acho que, vou dizer assim, o planeta, de uma maneira geral, e as nossas sociedades ocidentais, de uma maneira particular, e o Brasil, de uma maneira muito localizada, eu acho que as pessoas não estão interessadas no outro. Eu acho que existe um egocentrismo, não sei, eu acho que outro dia a Marilena Chaui, ela deu uma aula e ela falou um pouco do liberalismo, né, do neoliberalismo, que transforma cada pessoa num concorrente, né? Antes as pessoas, os trabalhadores, se juntavam nos sindicatos e se ajudavam. Então existiam as categorias, né? Os movimentos para a defesa das categorias. Hoje, como cada um é um empreendedor, se eu sou um empreendedor e você é um empreendedor, você é minha concorrente. Então, eu não... Por que eu vou te ajudar? Por que eu vou te defender? Não, eu vou defender o meu, né? Então, isso cria, né, está criando, já se criou e vai se acentuar o individualismo. O tal do empreendedorismo nada mais é do que o individualismo. E essa ideia que você vai gerir a sua carreira, que você vai ser um empreendedor, você vai crescer, é um mito. Porque quantas pessoas podem fazer isso, né? E isso cria uma frustração enorme, porque você não tem mais condição, você não tem companheiros, né? Você não tem iguais, você tem outros que estão querendo roubar. Enfim, isso é levado, obviamente, né, exagerando. E aí as pessoas ficam
desesperadas, porque não tem nada. E aí, para onde que elas vão? Para a igreja. Então, o processo neoliberal de criar toda essa ideologia do empreendedorismo, ele é amparado pelo processo evangélico, onde a saída está lá, entendeu? Então, na minha opinião, isso cria um desinteresse pela política, obviamente, mas pelos direitos humanos. Quer dizer, o que são os direitos humanos? O meu direito é o direito de subir na vida, ganhar, isso é cada vez mais importante. E o outro pé desse tripé é o consumo, né? O sonho de ter, né? De possuir, de comprar e tal. É uma ideia um pouco generalizada, né? Mas eu acho que no fundo, é isso. Quer dizer, a não ser que nas nossas relações pessoais muito próximas, então você tem alguma pessoa com a qual você lida diariamente no seu trabalho, sei lá, na sua profissão, com os filhos, então você tem uma pessoa que você eventualmente quer ajudar, você tem uma sensibilidade para aquilo e tal. Acho que nesse âmbito ainda funciona a empatia humana, mas eu acho que do ponto de vista social, quer dizer, defender os direitos humanos virou uma coisa, além dela ser ridicularizada pela direita, né, por quem acha que bandido não tem direito, pobre não tem direito, etc, etc, mulher não tem direito, gay não tem direito, enfim, por aí vai. É isso que está rolando, né? Do ponto de vista institucional, não saberia que mensagem mandar. Eu acho que as pessoas deveriam fazer um autoexame sobre o que acha que é ético, né? E moral e tentar sobreviver espiritualmente nesse mundo, né? Acho que é meio por aí. Eu gostaria muito que existisse uma preocupação maior com os direitos humanos em geral, mas sou um pouco cético e pessimista nesse ponto. Eu acho que o Instituto teve uma atuação incrível, assim, que eu acompanhei, de trazer dar voz a uma galera que foi silenciada sob vários pontos de vista, né? Seja pela censura, seja pela tortura, seja pelo esquecimento, né? Seja pelo medo, pela incapacidade. E eu gostei muito de trabalhar com isso, de poder participar dessa luta, né? De dar voz a essa turma aí, né? E eu acho que isso tem um valor histórico fundamental, né? Para não esquecer, né? Justamente, para lembrar. E as coisas foram feitas de um jeito onde não foi revanchista. Isso que eu achei legal, que é uma coisa que eu pude participar, de fazer isso com, sabe, não vou dizer com alegria, mas com, sabe, com qualidade, sem aquele ranço, revanche, vingança. Não, foi sempre uma coisa para cima, para, olha, tá aqui, isso é o que a gente faz. Então, sempre com beleza, sempre com qualidade, né? As coisas foram feitas com muito, muito cuidado, muito carinho. Então, eu acho muito legal o trabalho do Instituto, me sinto muito feliz de ter participado.